Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Sou a professora Érica Etienne e aqui eu compartilho um pouquinho da minha prática. E é justamente sobre isso que eu vim conversar com vocês no vídeo de hoje, inclusive o primeiro vídeo de 2023. E eu espero colocar novamente o meu canal aqui, ó, na ativa para ir compartilhando com vocês. Para vocês entenderem um pouquinho como está a minha vivência hoje, eu estou trabalhando em 2 turmas de atendimento educacional especializado. É uma única escola e eu trabalho lá manhã e tarde, atendendo todos os alunos da escola que são público-alvo da sala de recursos. Então, eu atendo alunos do infantil ao 5º ano, porque a minha escola só atende até o 5º ano do Fundamental 1. Como eu estou exclusiva desde 2022 na sala de recursos, eu trabalho na sala de recursos desde 2019. Eu conciliava na época gestão escolar e sala de recursos. Em 2020 veio a pandemia, eu estava com educação infantil e sala de recursos. Em 2021 eu estava com o 3º ano e sala de recursos. Foi no finalzinho de 2021 que eu já assumi as 2 turmas que eu tinha na sala de recursos, eu fiquei manhã e tarde, e 2022 inteira eu só me dediquei à educação inclusiva, que eu amo demais trabalhar com educação especial. É um trabalho que exige muito da gente uma formação continuada. Então, como eu gosto de ler, como eu gosto de estudar, a gente acaba sempre se atualizando. Não tem como fazer um curso, fazer uma graduação, uma pós, de alguns anos atrás e descobrindo todas as especificidades que vão surgindo na nossa vivência, com a nossa turma, com os alunos que a gente vai conhecendo, porque não é clichê. Cada aluno é único e cada aluno me faz descobrir um pouquinho daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu estou conhecendo, que a gente vai estudando, a gente vai aprimorando para melhor atendê-los. Então a gente acaba com isso criando experiência a cada dia, a cada ano, com cada turma, com cada aluno. Então eu quero contar para vocês como é que eu organizo os atendimentos na sala de recursos. Então esse vídeo ele vai servir um pouquinho para quem começa com a sala de recursos, que está começando agora, que está meio perdido, e aí como é que vai ser, o que é que eu faço? Para o diretor e coordenador que não tinham AE na sua escola e agora vai ter. Para o professor da sala regular, que precisa encarar o professor da sala de recursos como seu aliado, como seu companheiro, como a pessoa que você vai poder pedir ajuda, pedir sugestão de atividade, de recursos. Então, tem que existir um elo entre o professor da sala regular e o professor da sala de recursos, porque juntos eles vão conseguir trabalhar a inclusão de forma efetiva dentro da sala de aula, no cotidiano ali, ó, nas 4 horas de ensino regular, ok? Então, bora lá. A primeira coisa que eu faço agora, iniciou o ano letivo, as aulas voltaram, então a gente vai receber todos os alunos. Nesse processo, é comum a gente receber alunos novatos. Então, muitas vezes são alunos que nunca estudaram, que têm uma deficiência, às vezes um pouco, que precisa de mais atenção, de mais apoio, seja de um cuidador, seja de um professor auxiliar, de um AT, depende da nomenclatura que vocês falam. Na minha escola, na rede pública, a gente tem os seguintes profissionais de apoio: o professor auxiliar e o cuidador. O cuidador, ele é mais específico, ele tem formação na área da saúde, tem no mínimo técnico em enfermagem, primeiros socorros, porque ele vai atender aquele aluno que tem necessidades mais específicas, que não vai no banheiro, que tem dificuldade de locomoção, na alimentação, que precisa tomar alguma medicação. Então, esse aluno ele vai ficar aos cuidados do professor, do cuidador. Já o professor auxiliar, ele atende também crianças com deficiência, público da sala de recursos, mas que eles têm mais autonomia, vão no banheiro, não tomam medicação, e o professor consegue trabalhar melhor com eles. Então, dando o apoio pedagógico dentro da sala de aula, muitas vezes fora, fazendo alguma atividade específica que seja favorável ao desenvolvimento daquele aluno. Então, a gente tem esses 2 profissionais, que se encaixaria como o AT, o acompanhante terapêutico, né? Que é o mais usado aqui, essa nomenclatura nas escolas de rede privada,
e nas clínicas de atendimento psicopedagógico, tá ok? Então, a gente recebe esses alunos, ajuda na adaptação deles, para eles irem conhecendo a escola, conhecendo a rotina. Tem aqueles que ainda não conseguem ficar o tempo corrido das 4 horas, porque o tempo de tudo eles vão se acostumando. Então, a gente vai trabalhando essa adaptação. Feito isso, a gente já sabe que vai ter alunos que já chegam com laudo, com indicação médica, com todo um aparato ali, e os pais já vêm com aquilo na matrícula informando a gente, ó, meu filho tem TEA, por exemplo, e ele vai precisar de determinado auxílio, vai precisar de um AT, e a gente vai avaliando isso no dia a dia, porque nem toda criança com TEA vai precisar realmente de um AT, de um professor auxiliar, de um cuidador. Tudo isso depende da criança, do nível de autismo, da deficiência, enfim. Cada caso é um caso, mas não é isso que eu vou falar com vocês hoje. Posso até vir falar depois da questão do público-alvo na sala de recursos, mas o assunto aqui hoje é como que eu começo a trabalhar o AE no início do ano letivo. Então, feita essa adaptação, toda a ajuda que a gente pode dar aos professores na sala, e aqueles alunos que a gente já sabe que já são da sala de recursos, que já eram do ano anterior e vão permanecer, mas eu entrego uma ficha para o professor, e eu posso até deixar essa ficha para vocês lá no meu site. E o professor da sala regular, ele vai colocar naquela lista ali para mim, com algumas observações. Eu peço nome, data de nascimento e o que ele observou na criança. Porque às vezes a família não sinalizou na escola, mas o professor percebe que aquela criança pode ter um distúrbio de aprendizagem, uma dificuldade visual, uma alteração no comportamento. Tudo isso vai ser observado. Então, o professor vai sinalizar para mim. Isso não significa que todos aqueles alunos que ele colocou na lista são alunos público-alvo da sala de recursos, mas a gente precisa fazer eu vou usar o termo triagem, dentro da sala de aula para a gente ver os procedimentos que vai tomar dentro da escola. Feito isso, os professores me entregam. Aqueles que já são da sala de recursos já começam a montar o horário deles para começar o atendimento. Vocês sabem que a sala de recursos, no atendimento educacional especializado, a gente faz o atendimento no contraturno. Então, os alunos da manhã vêm para a tarde e vice-versa. Os da tarde são atendidos de manhã, com raras exceções, que acontece, mas o ideal, o aconselhado é que seja no contraturno, porque o aluno não pode ser tirado das 4 horas aquele que ele tem direito. Enfim. Feito isso, essa triagem, então eu vou fazer aquela avaliação com as crianças. Então, nessa avaliação, eu vou fazer uma observação, uma análise da criança de forma global. Então, eu vou ver se a criança tem atrasos no neurodesenvolvimento, se ela tem dificuldade de locomoção, se ela tem algum transtorno de aprendizagem ou se ela tem uma dificuldade de aprendizagem, um atraso na aprendizagem. E esse atraso ele pode estar vinculado a vários fatores que independem, que não são exclusivos da criança. Um exemplo é a pandemia. Várias crianças estão com atraso na aprendizagem. Por quê? Elas tiveram 2 anos subtraídos da sua rotina ideal de ir para a escola, passar aquele tempo na escola com sendo desenvolvidas determinadas habilidades. Então, se a criança tem aquele atraso, ela não vai ser público-alvo do AE, porque aí vai entrar uma questão de reforço, do apoio psicopedagógico, entre a coordenação, entre a equipe multidisciplinar, mas não necessariamente ela é aluna da sala de recursos. E isso eu vou conversar com os professores, porque é aí que entra a segunda parte depois dessa triagem. Depois que eu fiz a avaliação, eu observei que fulaninho, que o aluno A, B e C vão precisar desenvolver determinadas habilidades. Ele é da sala de recursos e é aluno da sala regular. Então, eu vou conversar em específico com aquele professor. Então, aí eu marco com eles uma horinha, um tempinho. Eu converso com a coordenação, a direção da escola e digo, eu vou precisar de determinado tempo para conversar com o professor do primeiro ano. Então, o professor do primeiro ano vem e eu vou dizer, olha, teu aluno, o aluno A, um exemplo, ele está com um atraso psicomotor, então a motricidade fina dele precisa ser desenvolvida, estimulada, então vamos fazer determinadas atividades. Então, eu posso sugerir, e o professor também pode
dizer a mim quais as dificuldades que ele tem no dia a dia da escola e eu vou trabalhar aquilo dentro da sala de recursos. Não tá vendo que é uma troca? Então, não pode ser isolado, que eu trabalho na sala de recursos é para ser desenvolvido fora, na sala de aula. Porque qual é o intuito que a gente faz isso? É que a criança desenvolva habilidades que sejam vivenciadas fora, no seu dia a dia, no seu cotidiano, na vida extraescolar. Então, a gente vai desenvolver aquelas habilidades para facilitar, né, para apoiar a criança no seu desenvolvimento fora dela, fora da escola. Então, é isso que a gente faz depois da triagem. Então, eu converso com o professor e existe aquela troca ali do que vai ser feito. Depois que eu vejo quais são os alunos, como eu já falei, eu vou fazer o horário de atendimento. Então, cada aluno, ele tem aquele tempo específico dentro da sala de recursos e dependendo também da necessidade da criança, ela pode ser atendida mais de uma vez no atendimento. Então, o atendimento tem, geralmente, 50 minutos a 1 hora. Eu passo ali aquele tempo exclusivo com o aluno. É raro eu fazer atividades em grupo. Não é sempre, quando eu faço uma atividade específica ali, eu faço aquele grupinho. Ou aquele aluno que não tem nenhuma deficiência, um transtorno, e que eu consigo trabalhar também, fazer grupos de aprendizagem. São alunos que estão no mesmo nível, eu agrupo aqueles alunos, geralmente 2, 3 no máximo, e eu consigo desenvolver determinadas atividades que ficam legais até trabalhar em grupo. Mas, para isso, vai estar tudo descrito no horário. Esse horário, geralmente, ele é fixo, porque como eles vêm no contraturno, a mãe precisa saber qual o dia que vai levar ele para a escola. Então, toda terça-feira, às 2 horas, é o horário de João. Então, João vai estar comigo toda terça-feira naquele horário. Lembrando que o atendimento ele não fica só restrito ali àquele tempo, que eu vou estar sempre em contato com o professor e o professor de apoio, se aquele aluno tiver. Porque, como eu falei, nem todos os alunos da sala de recursos vão ter um professor de apoio. Que isso fique muito claro, porque muitas vezes a criança vem, né, com aquele documento da família e a família exige um professor auxiliar. Muitas vezes a gente vê que a criança consegue desenvolver na sala. Ela vai ter precisa de uma ajuda mais pontual do professor, que vai estar sempre ali atento, mas não precisa necessariamente de um apoio individualizado ali dentro da sala de aula com um professor auxiliar. Mas isso também é papo para outro vídeo. Então, quando tudo isso está organizado, vejam, eu já alinhei com os professores, eles já me repassaram qual a necessidade da sala deles, eu já avaliei os alunos para ver quais vão ser atendidos por mim, quais precisam do atendimento. Eu vou repassar com os professores todas as informações que eu coletei, tudo que eu percebi, o que a gente vai começar a desenvolver. Uma coisa importante é a gente fazer sempre na escola a formação. O professor da sala de recursos, ele vai ter que ter ele precisa dessa autonomia dentro da escola para ele fazer formação continuada com os professores. E o que é que vai ser tratado nessas formações? Adaptação de atividades, adaptação de curricular, né, para a gente construir o PEI, porque na sala de recursos a gente faz o PDI junto do PEI, com os professores da sala regular. O ideal é que seja feito com os professores de sala regular, que também é assunto para outro vídeo, que eu posso também trazer para vocês. Coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu fale um pouquinho sobre PDI, PEI, para a gente conversar do que se trata e a importância dele dentro da sala de recursos e na escola de um modo geral. Então, quando eu fiz toda essa organização, eu já estou com o horário, então daí eu já posso começar os atendimentos. Então, já vou esperar aquele aluno naquele horário. Lembrando que quanto mais rápido a gente conseguir fazer o PEI, fica melhor da gente atender a criança, porque os planejamentos eles são muito voltados para o desenvolvimento daquela criança. Eu consigo muitas vezes usar a mesma atividade para vários alunos meus, sabendo que para cada um eu vou ter um objetivo específico ali. É uma atividade, um exemplo, uma atividade de uma data comemorativa, né? Eu consigo utilizar uma atividade X específica lá, daquela data, várias vezes com vários alunos, mas que com cada um eu vou ter uma maneira diferente de trabalhar. Quando eu consigo organizar o que eu quero desenvolver naquela criança e que eu tenho isso registrado no PEI,
as habilidades que ele precisa construir dentro da sala de aula. O que é que está precisando construir ali? Um exemplo, a criança ela não consegue tirar do quadro, da lousa, ela tem dificuldade de escrever. É uma criança que tem muita dificuldade de concentração. O professor diz para mim, relata, olha, ele não retira do quadro, ele não consegue escrever, ele fica disperso. Então, o que eu vou trabalhar na sala de recursos? Essa atenção da criança, mesmo se ela não consegue trabalhar no quadro. Então, eu posso utilizar o plano inclinado, a lousa, aquela lousa... Na sala a gente tem, não lembro o nome agora, que é tipo um cavalete e a lousa é menorzinha. Então, eu consigo trabalhar com ele colocando mais próxima, para que ele não perca o foco, se dispersando na hora que olha para o quadro e olha que vê a turma. Tudo isso precisa ser visto, precisa ser desenvolvido dentro da sala de recursos. Por isso que eu falo, olha novamente a importância do diálogo com o professor da sala regular. A gente vai estar o tempo todo se comunicando. Eu acabo sendo até chata, porque volta e meia eu tô na porta do professor. Pergunto como é que tá fulaninho na sala, você percebeu algum desenvolvimento, o que é que tá faltando, bora trazer a família aqui para conversar, às vezes essa criança toma medicação, a gente precisa saber se essa medicação está atualizada, se os pais estão dando corretamente, seguindo o horário estipulado pelo médico. Enfim, é um trabalho em conjunto que é de extrema importância para que a inclusão realmente aconteça dentro da escola. Não é uma opção, uma escolha, eu vou receber determinados alunos para trabalhar com eles na sala de aula. Não. A matrícula é um direito de todos. Todos podem aprender, todos têm o direito à matrícula. E é obrigação das escolas, das instituições, oferecer o atendimento educacional especializado para que essa criança possa realmente sentir-se dentro daquele processo, dentro da escola, sendo acolhido e estando realmente incluso. E como ninguém nasce sabendo, a gente precisa estudar, se capacitar e ajudar os outros colegas que não estão exclusivamente trabalhando com isso. Então, tem professor que chega que relata para mim, eu não sei trabalhar com fulaninho tem determinada patologia, eu não estou conseguindo desenvolver um trabalho com ele. Muitas vezes a gente vai buscar, vai pesquisar e vai descobrir o que é que vai fazer aquele fulaninho desenvolver determinadas habilidades. Por isso que eu digo, é um trabalho em conjunto que precisa ser feito. E a partir daí, quando tudo está dentro dos seus devidos lugares, já tenho o meu público-alvo, já tenho a minha matrícula, né? Porque os alunos da sala de recursos, eles têm matrícula dupla. Então, visualizei esses alunos, eles vão ter a matrícula efetiva na sala de recursos e a partir daí eu vou desenvolver o trabalho com eles. Dentro de da especificidade de cada um, desenvolvendo as habilidades que ele precisa e promovendo assim a inclusão. Então é isso, o vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem, como eu falei, deixa no comentário alguma sugestão envolvendo o tema sala de recursos, PDI, PEI, recursos que a gente pode desenvolver, porque eu vou sempre trazer por aqui agora, além das sugestões, dos tutoriais que eu sempre faço, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos recursos e das vivências dentro da sala de recursos, na sala que eu estou trabalhando. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já é inscrito aqui no canal ou chegou por conta do tema, seja muito bem-vindo e a gente segue junto agora em 2023.